E aí, pessoas? Bora refletir? Bora refletir sobre o Salmo 13 hoje. Foi o salmo do meu tempo de devoção com Deus nessa manhã. E eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre o que ele falou comigo. Esse salmo me levou a refletir sobre uma questão que a gente acaba vivendo muito dentro do cristianismo, né? E é algo que a gente precisa conversar sobre e começar a desconstruir, sabe? Começar a mudar essa mentalidade com relação a isso. Bom, Salmo 13, o Davi começa questionando Deus. Até quando? Até quando vou ter que lutar com a angústia da minha alma? Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando você vai esconder o seu rosto de mim? Volta-te, Senhor, e responde-me. Restaura o brilho dos meus olhos, ou então eu vou morrer. Não permita que os inimigos digam, nós os derrotamos. Não deixe que se alegrem com o meu tropeço. E aí, no final do salmo, ele vem com uma outra pegada. Antes da gente falar sobre esse fim, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente, às vezes, evita de questionar Deus. Às vezes, a gente aprende, né, na nossa caminhada cristã, que Deus a gente não questiona. Que nada do que acontece com a gente é questionável, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, porque Deus governa sobre tudo e sobre todos. E aí a gente carrega isso, né? Eu sou cristão e como Deus é soberano sobre minha vida, eu não posso questionar nada do que acontece comigo. Mas não é isso que Davi nos ensina. Eu vejo que muitas vezes a gente parece que quer ser melhor do que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes a gente quer ser melhor que o próprio Cristo, né? Porque Cristo, ele orou ao Senhor, né? A Deus, Deus Pai. Ele orou a Deus Pai dizendo, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele se colocou diante de Deus e lamentou a situação que ele estava vivendo, né? Então, por que a gente fica... por que a gente acha que a gente é melhor do que Cristo? Por que a gente acha que a gente é melhor do que Davi, que é um homem que foi um homem segundo o coração de Deus? Então a gente vê que Davi, em vários salmos, ele faz isso, né? Ele questiona Deus, ele coloca a angústia dele para fora. E aí no final dos salmos vem o refrigério para o coração de Davi. Então, Davi se coloca diante de Deus, Davi expõe a Deus o que ele sente, como ele se sente. E aí a gente percebe que tem uma pausa entre o versículo 4 e o versículo 5. Tem uma pausa e eu imagino, né, que esse seja o momento do silêncio, sabe, de Davi. É um momento em que ele se põe a escutar. E aí ele termina o salmo dizendo, eu, porém, confio no teu amor. Apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, Senhor, eu, porém, confio no teu amor. Eu cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. Às vezes a gente pensa que não é possível viver momentos de angústia, tristeza e ainda assim se alegrar no Senhor. Isso não é verdade. Davi nos ensina que é super possível. Dentro do mesmo salmo, dentro da mesma fala, ele, ao mesmo tempo que ele diz que ele está angustiado e que ele precisa de luz para clarear os seus olhos, para restaurar o brilho dos seus olhos, ele, no final, ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Eu, porém, confio no teu amor. Mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de sofrimento, mesmo com a tristeza tomando meu coração nesse dia, eu me alegro no Senhor, eu confio no teu amor. E às vezes a gente quer experimentar, né, esse refrigério sem depositar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas tristezas. Mas o que Davi nos ensina é que a gente precisa passar por esse momento de depositar diante do Senhor e dizer a Ele como a gente se sente. E aí sim, desfrutar plenamente da verdade de que nós podemos sim confiar no Senhor. Porque apesar de tudo, apesar do tempo mau, apesar do tempo difícil que a gente tem passado, o Senhor tem sido bom para nós.
e nós nos alegraremos nele, cantaremos ao Senhor, porque Ele é bom para nós. Então eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum momento angustiante, cara, deposita isso diante do altar, sabe? Clama ao Senhor para que o Senhor olhe para você, para que o Senhor coloque isso tudo diante do Senhor. Às vezes a gente quer botar isso tudo diante de muitas pessoas e a gente quer chegar diante do Senhor e dizer, não, Deus, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu fico imaginando, né? Fico imaginando a oração do cristão nessa hora. Então o cristão chega diante de Deus, vou fazer uma encenação. O cristão chega diante de Deus e já vem com essa mensagem pronta, essa mensagem de refrigério. Ele já vem com essa mensagem pronta. Então ele diz para Deus, ó Deus, eu tenho passado por muita dificuldade, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegro em Ti. E aí Deus responde, mas que dificuldade é essa? Como você está se sentindo? O que tem passado no seu coração? E aí o cristão fala, não, Deus, fica tranquilo, porque a Tua palavra diz que eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso me alegrar no Senhor, então tá tudo certo, tá tudo bem. Gente, é um diálogo. Deus quer saber como você se sente. Ele quer ouvir isso de você. Ele quer que você expresse isso a Ele. E é nesse lugar de oração, nesse lugar de encontro, é nesse lugar que a transformação acontece. É nesse lugar que você é lembrado. E essa verdade da qual você vai se lembrar, é nesse lugar que essa verdade vai fazer sentido ao seu coração e vai de fato, transbordar e transformar você de dentro para fora. Não é só teoria. Evangelho não é teoria. O Evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Evangelho é você viver a verdade da palavra. Não apenas acreditar nela com o seu conhecimento, mas você de fato experimentar isso na sua vida. Era isso que eu queria compartilhar com você nesse dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus dias. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem passado no seu coração. Ele não tem problema com isso. Deus não tem problema de identidade, então Ele não vai ficar chateado porque você está dizendo para Ele como se sente. Pelo contrário, Ele está todo ouvidos. Então, fica a dica aí para você nesse fim de semana. Deus abençoe e até a próxima.